Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos entrando. Boa tarde. Boa tarde, queridas. Hoje a nossa live é muito especial. Eu vou receber uma pessoa muito especial aqui. Já vou mandar o convite. A nossa live hoje vamos tratar de um assunto desconfortável, no mínimo, não é? Já vou mandar aqui um convite para nossa convidada. Boa tarde para você. Boa tarde. Tá me ouvindo bem, doutora Midian? Estou ouvindo bem a senhora. Também estou te ouvindo bem. Estou fazendo os ajustes aqui. Gostando. Boa tarde a todos que estão entrando na nossa live. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe nesta tarde, não é? Que Deus nos ajude nesse assunto, porque é um assunto, no mínimo, muito desconfortável, eu acho. Antes de apresentar a doutora Midian, deixa eu falar do nosso número de telefone que está à sua disposição a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, 4007-2910, 4007-2910. Este é o nosso número de central de Disque Oração. Eu estou procurando aqui, gente, porque eu tenho aqui uma anotação com o telefone do nosso departamento de aconselhamento especial. Se alguém aí... Eu tenho o número, bispa. Por favor. Então fala, por favor, para a gente, pastora. 3541 3541 4112. 4112. Eu, desde já, quero deixar à disposição também o telefone do nosso Departamento de Aconselhamento Especial, o DAI, 3541-4112. Para este telefone, você precisa usar o DDD, não é? Se você está fora de Goiânia, para esse telefone, você precisa colocar o 062. Mas se você está em Goiânia, não. 3541-4112 é o telefone do DAI, Departamento de Aconselhamento Especial. Você pode, em horário comercial, você pode ligar e pedir orientação. A nossa central de Disque Oração é o 4007-2910 e está à sua disposição também. Pois bem, gente, hoje eu estou com a doutora Midian aqui com a gente. A doutora Midian, que é neuropedagoga, certo, doutora? Neuropedagoga, terapeuta familiar, especializada também em inclusão escolar, que é também um ramo da psicologia, né? Inclusão escolar, docência universitária. A doutora Midian Aguiar, esqueci alguma coisa, doutora? Tá tudo certo? A doutora Midian tem experiência em terapia familiar, trabalho com crianças, trabalho com adolescentes, né? E o nosso assunto hoje como eu falei, no mínimo desconfortável, eu acho. Eu não acho um assunto confortável, porque é seríssimo. Nós vamos conversar sobre a questão da ideação suicida na adolescência, não é? Adolescência e juventude. Doutor, eu estava lendo algumas coisas sobre isso hoje pela manhã,
e me deparei com alguns dados estatísticos que me assustaram muito. A questão do suicídio chega a ser a segunda ou terceira causa-morte principal em adolescentes. É muito sério, é muito sério. Doutora Midian, a doutora Midian também é pastora, Fonte da Vida, viu, gente? E trabalha na Fonte da Vida, ela nos ajuda com o departamento da família. Está diretamente envolvida com famílias abençoadas, ela e o esposo, pastor Marden, e eles nos ajudam no departamento da família. Doutora, quando se fala em ideação suicida, como eu posso traduzir isto? Do que se está falando? São pensamentos de morte, né, recorrentes, que o adolescente terá, e muito oriundo de uma impotência, de um sentimento de inadequação, de um sentimento de não pertencimento, um sentimento de baixa autoestima. E é importante também, Bispa, antes até de entrar a fundo nesse tema... Eu vou só puxar um pouquinho. A questão da ideação suicida são os pensamentos recorrentes com relação à morte, e podemos dizer que, além desses pensamentos recorrentes, o desejo de morte, o planejamento também se inclui na ideação suicida? Se inclui, até porque nessa fase, Bispa, o que a gente pensa? Por que está na segunda causa de morte? Só perde para acidente de trânsito, né, no Brasil. Porque o adolescente, ele não tem... O centro nervoso dele, neurologicamente, ele está funcionando de forma diferente. Ele é puro desejo. Então, quem que vai frear nessa época? Os pais, que vão fazer o monitoramento, a supervisão, que vão fazer a modelação desse comportamento. E a alteração hormonal dele, ela é tremenda, ele recebe uma enxurrada de hormônios nessa época. E ele não tem maturidade para administrar isso. Então, o que acontece? O que ele deseja, ele quer fazer. Eu quero... É por isso que faz parte aí da adolescência a inconsequência. Exato, por isso que ele não pode dirigir, porque ele é puro id. Eu quero, eu faço. E qual que é o papel da família, dos pais nesse quesito? É não dar tudo que o adolescente quer, e sim o que ele necessita, o que ele precisa. Eu quero um iPhone, o pai vai lá e dá um iPhone. Eu quero outra roupa, vai lá. O que acontece com isso? Não treina um adolescente um limiar de frustração. Os adolescentes hoje em dia não são frustrados. E frustração faz parte Nem do a amadurecimento. criança, né, doutora? Exato. Começou na infância, nem a criança. Exato, né? E o adolescente que não é frustrado, ele tem o sentimento de onipotência, que ele pode todas as coisas, inclusive tentar morrer e não morrer. Tem essa vertente. Tem casos de depressão? Tem. Tem casos fisiológicos? Tem, mas penso que não é a maioria. E esses são tratados com uma equipe multidisciplinar, né? Na igreja, com psiquiatra, com psicólogo, medicamentosamente. Eu estou falando do adolescente aí, ó, da massa. A massa, a maior parte da massa está muito mimada, muito cheia do querer. Então, por quê? Não se estabelece uma rotina em casa, não tem a questão do freio dos pais, a questão da hierarquia está sendo muito deixada de lado, o adolescente acha que é o rei de casa, né? É uma família disfuncional. Exato, é uma família disfuncional, onde o filho é o pai, onde o pai é o filho, onde o pai é amigo do filho. Não que nós não tenhamos que ser, nós temos que ser pais e mães amigos, e não amigos pais. Que perfeito. Vou repetir, doutora. Precisamos ser pais e mães amigos. E não amiguinhos pais, né? Exato, né? Porque o filho, ele pede limites. Ele não gosta, mas ele pede e precisa. Fala assim, Travou novamente.
Mas aí, voltou, tranquilo. Ah, tá. Quando o pai solta, porque não tem supervisão, o que acontece? Ele fala assim, não, eu só acho, eu não sei, eu preciso do senhor. O que acontece, bispo, assim, né? Eu que sou educadora há um tempo, o que a gente percebe? Nas reuniões de pais de educação infantil, de 30 alunos, vão 90 pessoas, porque vai pai, vai mãe, vai vô, vai todo mundo. No Fundamental 1 e Fundamental 2, 30 alunos, vão 20 pais. No ensino médio, vão 5 pais. E era Urra! a fase em que eles mais deveriam estar na escola para saber sobre os seus filhos. A Doutora, autonomia, às vezes, é deixa, confundida com abandono, né? deixa eu só assim pontuar, porque eu acho que é tão importante isso que você está falando. Nós estamos falando sim de ideação suicida, tudo o que engloba a questão suicídio na adolescência. Nós estamos falando que é a segunda causa de morte com relação à adolescência, só perde para acidente de trânsito. E olha só o que você está me trazendo. Você está me trazendo que a questão da falta de limites e falta de presença dos pais. Que coisa você me trouxe. Eu queria que você, por favor, me desculpe, porque às vezes as pessoas vão entrando na live e perdem. Fala de novo da questão da ida dos pais à escola. Coloca de novo isso que você colocou no jardim. Na educação infantil, que são os pequenos, né? 30 alunos numa sala. Na reunião, vão 90 pessoas, porque vai o pai, a mãe e vão os avós. No Fundamental 1, Fundamental 2, tem 30 crianças, vão 20 pais. A proporção é essa, bispa. Já participei de reuniões dos 3 segmentos. Na reunião de ensino médio, vão 5 pais. Porque os pais, às vezes, confundem a autonomia com abandono. E nessa fase é que tem que ter mais supervisão diante dos filhos. Eu vou contar uma situação, até sem nomes, porque é antiético, mas eu vou contar alguns fatos aqui que eu presenciei, sem falar nomes, até para não expor. Mas, enfim, teve algo que me tocou muito. De um aluno dando trabalho na escola e com ideação suicida. Estava assim, tocando terror mesmo, né? E chamei várias vezes, chamei a mãe, apliquei sanções e não dava solução. Chamei o menino, o adolescente, tinha 13 anos na época. Falei assim, fulano, faz-te conta, né, Zezinho? Zezinho, por que você está fazendo isso? Aí eu pensei assim, peraí, eu não vou focar no problema, vou focar na solução, na vida. Perguntei a ele, qual que é o seu sonho? Ele virou para mim e falou assim, o meu sonho é que meu pai vai ao barbeiro cortar o cabelo comigo. Ele nunca foi ao barbeiro comigo. Aí eu chamei esse pai. Bispa, quando esse pai chegou, eu convoquei, porque ele não tinha tempo de ir. Quando esse pai chegou, eu fiquei tão compadecida, porque ele era super bem intencionado. Um paizinho que amava o seu filho, mas não tinha descoberto a linguagem de amor dele, né? Aí eu falei, paizinho, o sonho do seu filho é que o senhor vá cortar o cabelo com ele. Aí ele chorou, bispa, ele pôs a mão na mesa, assim, bateu na mesa e falou assim, a partir de hoje, eu vou dar tempo de qualidade para o meu filho. Bispa, não deu uma semana, o menino tinha mudado da água para o vinho. E seria um adolescente que, se não tivesse tido esse olhar atento do pai, poderia cometer suicídio lá na frente. Porque ele estava se sentindo só, desamparado. E isso foi tão rico, porque daí... E tem outras situações. Tem um menino, um dia que eu conversei, eu falei assim, fulano, você está triste, né? Tá despencando as notas, você é um aluno bom. Aí ele falou assim, Midian, eu queria ser pobre. É da classe A. Falei, por que você queria ser pobre? Porque meu pai é industrial e ele trabalha muito, então tem 20 dias que eu não o vejo. Aí eu falei assim, ele está viajando? Aí, adolescente, né? Quem me dera. Ele está aqui em Goiânia. O que acontece? Quando ele chega em casa, Midian, eu estou dormindo.
E quando eu saio para a escola, ele está dormindo. Tem 20 dias que eu não falo com o meu pai. E aí eu pude chamar esse pai, todo um trabalho feito. Então, os pais não podem. Na verdade, Bispo, o que eu sinto? Falta conexão emocional entre pais e filhos. São órfãos de pais vivos. A Fabiana está colocando aqui, olha. São crianças terceirizadas, são adolescentes terceirizados, não é? Ou, como você muito bem colocou, existe uma confusão entre autonomia e abandono. O abandono emocional, os pais envolvidos demais com os afazeres da vida, não é? Com os seus próprios problemas, e esquecem, eu digo sempre, viu, doutora Midian, sou avó, você sabe, né? Um grande orgulho, aí o pessoal sabe. Eu digo sempre para os meus filhos, um dos meus netos está entrando na fase de pré-adolescência. Eu digo sempre, olha, o adolescente ele só tem tamanho. Adolescente, tanto o menino quanto a menina, eles acham que eles estão caindo do pé de maduros, mas eles só têm tamanho. Adolescente tá aquele tamanho, aquele homão, maior que a avó, tal, a voz grossa, engrossando a voz, né? Briga com o irmão, briga com a irmã e chora porque o irmão e a irmã pegou o shampoo dele. Sim. Então, os pais precisam olhar para os adolescentes não como adultos já ou como experientes. Não, eles estão em desenvolvimento. É uma fase de desenvolvimento. Não dá para tirar a mão e vai com Deus. Não é assim. E o que eu vejo também, Bispa, muita indulgência. Tem pais que, pela rotina tarefada, sentem muita culpa por não estarem, às vezes, tão presentes. O que eles fazem? Eles são indulgentes com os filhos. Então, eles não corrigem, não colocam os limites, né? Não se posicionam como referência, como hierarquia. E o que acontece quando os filhos não têm essa função de hierarquia, não sabem limites? Eles vão, na primeira frustração, desestruturar completamente. Eles não têm dureza. É uma sociedade realmente mimada. E tem o outro lado, né? Tem os mimados, tem os superprotegidos, mas tem os abandonados também. Vão ter o refúgio, o parto. O adolescente precisa de um espaço, de um tempo para ele? Precisa demais. Ele tem que estar no quarto, repensando a vida. Eu estou crescendo, não estou crescendo? Quem que é Deus para mim? É natural que eles rejeitem um pouco os pais, porque eles estão buscando a identidade. Exato. Só que o que acontece? O que difere da patologia? A frequência e intensidade. Adolescente não pode ficar 24 horas por dia num quarto. Ele tem que ficar sim, mas por um momento apenas. Pai, vai lá e resgata seu filho, entra no mundo dele. Eu percebo, Bispa, que eu sinto, às vezes, alguns pais numa escada e o filho aqui. Aí o pai quer que o filho venha aqui. Não tem degrau. O pai tem que descer os degraus, vir ao encontro do filho, participar da vida dele, entrar no mundinho dele e falar, filho, eu subo com você os degraus. Uhum. Quando se faz isso aqui, o degrau não vai, tem um buraco. Ele vai cair, não vai conectar com o pai. Então, o pai tem que vir e conectar o coração do filho. Quando se conecta a alma, quando o filho vem sentido, propósito, sabe? Fala, meu pai realmente me ama. Então, o que é a função dos pais? É ouvir sem julgamento, sabe, Bispo? É escutar, não é ouvir, escutar. É enxergar o filho, não é olhar o filho. Tem pais que nem olham o filho. As maiores queixas que eu recebo no consultório ou na escola é assim, Bispa. Meu pai não me escuta. Eu sou invisível em casa. Então, o que acontece? Ele vai se refugiar. Porque se ele é invisível, que adianta ele estar aqui? Vai para o quarto. O quarto é o refúgio dele. Então, os pais têm que perceber, ir ao filho, buscar o filho, não por cobrança. Meu filho ao quarto, né? Sai do quarto. Não. Meu filho, é tão preciosa a sua presença aqui comigo. É entender que o filho necessita desse acolhimento, mesmo que ele rejeite. Doutora, por exemplo, na época dos meus filhos adolescentes, não é?
já existia, logicamente, celular, mas não como hoje, né? Não era tão acessível e não tinha tantos recursos, não tinha internet que tem no celular, né? Então, na época dos meus filhos adolescentes, eu costumava falar para as mães que eu tinha acesso e que tinham filhos mais ou menos na idade dos meus, eu costumava dizer o seguinte: eu não acho que televisão dentro do quarto é uma coisa boa para criança, para jovem, para adolescente. Eu não acho que é uma coisa boa televisão dentro do quarto. Porque a televisão, bem ou mal, ainda é um lugar, na sala, um lugar de encontro da família. Bem ou mal, ainda é. O adolescente com televisão no quarto, acabou. Ele entrou dentro do quarto o dia inteiro. Lá. Né? O jovem também, tá? Mas hoje, doutora, não é a questão da televisão dentro do quarto, é o celular na mão com o mundo na mão. Com o mundo na mão, né? Então, eu penso que é muito delicada essa questão. Parece, minha querida, você que está me assistindo aí, nos assistindo, eu estou vendo muita gente colocando aqui, né, dando opiniões. Parece que estamos até fugindo do assunto, não estamos, não. A ideação suicida, ela passa por esse abandono emocional, essa falta. Não queremos jogar culpa nos pais, queremos alertar. Queremos que você preste atenção naquilo que estamos falando. E você também que é líder, que é pastora, que é bispa, que é professora, que lidera, nós queremos chamar a sua atenção para o que pode estar acontecendo com o seu adolescente, com a sua adolescente. Doutora, eu li uma estatística de que na questão suicídio, morrem mais meninos do que meninas. Mas as meninas tentam mais. É porque os meninos são mais bem-sucedidos na tentativa. E talvez pela própria natureza feminina, mais precavida, com menos coragem, vamos dizer assim, menos força, as meninas tentam mais e os meninos, infelizmente, são mais bem-sucedidos. Eu vou colocar uma coisa aqui, doutora, para a gente continuar a nossa conversa. Eu conheci uma situação que me machucou muito o coração. Acompanhei a família, né? Acompanhei o desfecho, né? Então, e me machucou muito o coração. Uma situação de uma jovenzinha que se suicidou. Ela morreu nova, bem novinha ainda, uma jovenzinha que se suicidou. Depois, em conversa com a família e tudo, eu ouvi uma determinada fala, né, de alguém. Não, mas desde pequenininha ela já dizia: eu tenho vontade de morrer. Me dá vontade de morrer. Quer dizer, desde pequena, dos 7 anos, mais ou menos para diante, era uma fala desta criança. É preciso prestar atenção nessas falas? Muito. A gente nunca pode subestimar o nosso filho, o nosso adolescente. Se ele fala, pode ser até que ele está chamando atenção. Na hora da raiva, né? Mesmo essa chamada de atenção, há de se tomar cuidado, porque, como a gente falou agora, ele está com hormônio em polvorosa, ele não tem ainda identidade formada, ele está confuso. Ele pode ter a ideia para chamar atenção e pode até tentar por isso. E uma coisa que é importante, a senhora falando, me fez pensar. Quem suicida, bispa, não quer morrer. Ele quer se livrar do problema. Quer se livrar de uma dor. O problema é tão
tão angustiante, que ele acha que a única solução para se livrar do problema é a morte. Então, a gente tem que oferecer para os adolescentes, né, uma terapia, a igreja, os pais, oferecer recursos, falar, olha, nem uma vida ruim e nem suicídio, tem outras alternativas no meio do caminho, tem como reinventar, tem como ressignificar. A senhora falou do celular, né? Quem compra o celular para o filho, bispa, é o pai, é a mãe. Então, para que deixar o celular na mão do menino 24 horas? Não, peraí, vem cá. Para que senha de celular? Tem que ser uma privacidade? Tem, mas não a ponto de deixar o menino... Isso é questionável demais, essa questão de privacidade. É questionável demais. Demais. Tem uma mãe que falou assim, a menina com 12 anos, a minha filha tem privacidade no celular e ai de mim se pegar a senha dela. E a menina estava envolvida com pedofilia. E eu que descobri. Falei, mãezinha, nada de senha. Você que comprou, pode até ter senha, mas você saber a senha. Então, assim, os pais às vezes querem dar uma liberdade, pode dar, mas vigiada, supervisionada, bispa, porque o mundo está aí aos pés, como a senhora falou. E, às vezes, a morte, ela parece ser gratificante para quem não tem nada. Às vezes, a morte parece ser atrativa para quem não tem amor, para quem está com uma vida sem propósito. Então, é mostrar para o adolescente que ele tem propósito, que ele tem o porquê de estar aqui, contar histórias da família, ver que ele tem raiz, que ele é envolvido em amor, e sem julgamento, entender, ouvir o adolescente sem julgamento e falar, opa, o que ele está falando? Como é que é isso? Em vez de podar o pensamento, o adolescente para de falar com o pai, porque ele abre a boca para falar com o pai, ele é julgado. Por que eu vou falar com meu pai se eu sou julgado? Não vai adiantar. E é uma coisa que dói muito no adolescente. A incoerência, o pai falar e fazer outra coisa, e o senso de injustiça. Adolescente abomina incoerência e injustiça. E quando ele fala e não é ouvido, ele se sente injustiçado. Quando ele é condenado por algo que ele não fez, dói muito nele. E aí vem rebeldia, vem revolta, vem mil sintomas que os pais falam, opa, meu filho está rebelde. Vamos lá, pera lá, onde que está isso? Onde está a causa? Vamos buscar a causa. Focar na solução, no problema, né? Sentir o que o seu filho está sentindo, ser empático, entrar na vida do filho e entender, meu filho, do que você necessita. Não é o que você quer, não. Porque quer tanta coisa, né? Quer o mundo. Inclusive o próximo celular, a última novidade do celular. Exato. E tem pai que dá isso e não dá o amor, né? E os filhos diz que eu já ouvi muitas vezes, eu trocaria tudo o que eu tenho pela atenção dos meus pais. Eu queria morar debaixo da ponte, mas eu queria meu pai e minha mãe perto de mim. Né? Isso é público, né? Notório. A Bispa Keila fez uma observação aí, supervisionar dá trabalho. Se você não quer ter trabalho, não tenha filhos. Não é? Não existe ex-filho, não existe. Não existe. Existe ex-tudo, mas ex-filho não existe. Então, filho é filho para sempre. Os trabalhos vão mudando, as preocupações vão mudando, os desafios vão mudando, mas é filho para sempre. Não existe ex-filho, né? É meu filho, né? A doutora Rosângela, que é pastora também lá no Rio de Janeiro, ela fez uma colocação aqui, doutora Midian, a questão da automutilação, que é uma praga também no meio. Eu não acho que crianças muito jovenzinhas apresentem esses comportamentos, né? Por exemplo, o que eu estava lendo a respeito diz que é raro, não é comum suicídio em crianças, mas mais comum em pré-adolescentes, adolescentes, daí para diante, né? Então, a automutilação, que é o se cortar, a pessoa se cortar,
geralmente esta pessoa está com uma dor na alma tão grande que ela corta por fora para doer mais por fora e tirar o foco de dentro. Sim. É E também isso. porque isso, e também porque se sente muito culpada. Eu não mereço estar aqui, eu não importo comigo mesma, eu sou muito ruim, então eu vou me cortar, e daí é um passo para o suicídio, é uma tentativa leve, né? É como A desafiando a morte. automutilação já é uma tentativa leve de suicídio. Certamente. Mas o que, que a gente fica abismado, Bispa? Muitas automutilações, quem descobre é a escola. Os pais não veem que os filhos estão se automutilando. A gente vê porque às vezes sobe a blusa, eles andam muito de blusa de frio, né? Então a gente pede para subir a blusa de frio, de vez em quando tira a blusa, a gente dá uma olhada. E nós percebemos que os pais que estão lá no mesmo teto, intimamente, não conseguem observar o braço do filho. Então, entende que é chamar a Falta o atenção. olhar, falta o olhar. Por que eles fazem isso? Porque sabem que alguém de fora vai olhar e vai sinalizar a família. É um pedido de socorro. Se meus pais não me veem, eu vou fazer algo externo para chamar a atenção do externo lá, e meu pai e minha mãe vão ser chamados. Tem filho que adora pai e mãe na escola, que sonha com pai e mãe na escola porque é uma forma de se sentir aceito e amado. Você está falando aí, uma vez eu estava dentro do avião, né? Eu acho que eu tenho, assim, graças a Deus, faz parte do meu dom mesmo, de misericórdia, né? Então eu tenho muito cara de mãe, né? E eu estava dentro do avião viajando e recebi uma mensagem de uma jovenzinha, saindo da adolescência já, 19, por aí, 18, 19 anos. Eu recebi uma mensagem de uma jovenzinha, ela me mandou a foto cortada do braço dela. E ela escreveu embaixo aqui: olha, bispa, socorro! Eu, dentro do avião, eu passei a mão no telefone aqui, liguei para a mãe. Na hora, eu conheci a mãe, tinha o contato da mãe. Dentro do avião, eu liguei para a mãe na hora e falei: vou mandar para você o que a sua filha acabou de me mandar. O avião está decolando. Quando eu chegar lá no local, me liga. O avião decolou, depois eu conversei com esta mãe, esta menina fez tratamento psiquiátrico. Ela, nesta época, já estava em tratamento, né, numa crise de depressão terrível, a menina. Mas é o tal negócio, a geração, é uma geração, doutora Midian. E eu quero falar com papai e mamãe aí, ó. É uma geração inteligentíssimos. O que eles fazem aqui, ó, num computador, num tablet, num celular, eles são inteligentíssimos, mas eles não sabem lidar com frustração. Essa menina estava nesta crise porque o namorado tinha brigado com ela. São inteligentíssimos cognitivamente, mas não são inteligentes emocionais. Não sabem lidar com as emoções. E a gente não quer realmente trazer peso nenhum para os pais, mas os pais têm que estar alertas, porque se eles não conseguem sozinhos, bispa, tem recursos, tem terapeutas cristãos que podem ajudá-los, tem a igreja que pode ajudá-los, tem uma literatura vasta, vasta. Eu li Como Realmente Amar Seus Filhos, para mim um dos melhores livros que existe, e é cristão. Qual o nome? Como Realmente Amar Seus Filhos. Como Realmente Amar Seus Filhos. Um dos livros mais reveladores que tem em termos de educação de filhos, então busquem ajuda. A gente não quer colocar um peso e falar pai e mãe se virem. A gente quer colocar uma responsabilidade, porque não é culpa, é responsabilidade, e dizer, estamos aqui para acolhê-los e ajudá-los, porque os pais erram, bispa, muito bem intencionados. Uhum. Mas são poucos. Nós, pais normais, a gente quer acertar. Os pais não sabem, às vezes, como fazer, estão perdidos.
Então, encontrem um caminho, busquem um caminho, porque essa geração está gritando por socorro, Bispa. Não é só essa menina, a gente tem vários casos, os meninos, Quer os dizer, adolescentes. a menina me mandar a foto e falar: olha, bispa, socorro, quer dizer, me ajuda aqui agora, alguém faz alguma coisa por mim. Mas o que ela estava querendo dizer? Bispa, a senhora tem capacidade de atingir o coração da minha mãe, porque eu não tenho. Ela sabia que a senhora não ia resolver o problema dela, mas sabia que a senhora seria um canal para alertar os pais. Porque a atenção era ela queria chamar a atenção dos pais, mas não tem coragem de verbalizar. Ou porque não tem intimidade, ou porque não tem segurança. E a senhora passou a segurança para ela. Adolescente quer um aconchego. Ele quer ir embora, ele quer assim, né? Eu não sou criança, não sou adulto. Ai, tadinho de mim. Ele quer colo, ele fala que não quer. Ele tem vergonha dos pais, ele não quer os pais perto porque é luto dos pais na infância, mas em casa ele quer um abraço apertado, ele até foge, mas ele gosta. Ele gosta do olho no olho, ele gosta de falar: meu filho, como que você está? Eu me preocupo com você, em vez de cobrar. Não arruma a cama ainda, seu material, que não sei o quê. Ele quer limites, ordenar as coisas, rotina. É necessário que os pais se alertem para isso, porque eu costumo dizer, bispa, que filho é que nem gelatina. Se a gente aperta muito, ele escorre. Mas se a gente abre, também escorre. Olha, é jogo de cintura, é flexibilidade o tempo todo, sabe? É conectar o coração. O que meu filho precisa, necessita? Cadê o tanque emocional? Para alguns pais eu pergunto assim, bispa: ô pai, entre o potinho de elogio e o potinho de crítica, qual que está mais cheio? Porque para uma crítica tem que ter 3 elogios. E tem pais que passam o dia todo criticando seu filho. E não tem um elogio. Então, para uma crítica, 3 elogios. Então, elogie mais o seu filho, o potencial que ele tem. Está errando ali, mas ele está acertando aqui. Ele não é totalmente ruim, ele tem características boas, né? Então, assim, ver isso, ver a essência do filho, muito mais do que ele está expondo para você. E essa fase passa, bispa. E rápido, e rápido. Quais os sinais que os pais devem estar atentos? Isso eu estou falando da criança de 9, 10, 11, 12 anos, que eu chamo de pré-adolescente. De 12 a 18 anos. Quais os sinais os pais deveriam estar atentos? E depois eu tenho uma pergunta também que eu gostaria de te fazer. Então, tá bom. Frequência do comportamento e intensidade. Mudou o padrão de comportamento? Estava isolado 10 minutos, 20 minutos, passou a isolar muito mais tempo? Estava dormindo tranquilamente, passou a não dormir? Estava comendo regularmente, passou a não comer ou comer demais? Tristeza, rebeldia exacerbada, porque a rebeldia até é tranquilo, mas quando é exacerbada, passa agressividade. Agressividade, né? Essa palavra. Então, tudo que é demais tem que se prestar atenção. Por isso que os pais têm que conhecer bem o filho que tem e entender o que é característica de adolescência e o que é transtorno, que já passou do normal. Ele tem que perceber o filho tanto na característica que é padrão, quanto na característica individual. Ele tem uma personalidade, ele tem um temperamento, né? Então, o pai às vezes não conhece o filho que tem, né? Um dia eu falei assim: pai, fala 10 características do seu filho e 5 defeitos. Aí ele, 5 defeitos, rapidinho. Aí as qualidades, ele, não sabia dizer, porque está muito mais focado no negativo, né? Que é o natural do ser humano, mas não pode ser o natural do pai e da mãe. O pai e a mãe tem que ver visão de fé e confiança no filho o tempo todo, o tempo todo. Até antes da senhora me perguntar, eu queria contar uma historinha rapidinha aqui para a senhora entender. Em São Paulo, nasceu uma menina de uma mãe de 15 anos. Ela estava em São Paulo, foi para o Nordeste, teve essa menina aos 15 anos, e os pais não sabiam, e ela teve assim, antes de ter, ela queria abortar essa criança, porque ela teve essa criança, engravidou, e, ai, meu Deus do céu, meu pai no Nordeste, e ela quis abortar. E a patroa dela, porque ela é empregada doméstica, falou assim: não aborta não, doa numa igreja evangélica. E ela doou essa criança foi doada, e a família adotiva dessa criança, de São Paulo, veio para Goiânia.
E essa criança cresceu com um sentimento de rejeição tremendo, intrauterino, né? De aborto, de muita coisa, inadequação, de muita coisa, de rejeição, de desamor. Só que essa criança, aos 15 anos, encontrou a fonte da vida. E lá tinha o departamento de cura, lá tinha pastores que ministraram na vida dela, ela buscou muito a Deus. No quarto dela, um dia, ela regrediu lá no intrauterino da mãe, e Deus falou assim: a partir de agora você não se sente mais rejeitada. Onde houve rejeição, há amor. Sua vida tem propósito, você vai ser usada como de cura para muitos que passaram pelo criação suicidou porque ela era cristã, ela tinha medo de ir para o inferno. Ela tinha medo de ir para o inferno, então não suicidou, mas o pensamento o tempo todo. E aí, o que acontece? Essa menina saiu daquela situação curada. Nunca mais ela se sentiu rejeitada. E ela fez terapia, encontrou com Deus na fonte. A fonte foi um refúgio para ela. A igreja oferece isso, não é, pastora? Essa menina sou eu. E eu queria ser muito grata. Eu sabia disso. Mas eu fico arrepiada com o seu testemunho, viu? Agora eu posso ser usada como instrumento de cura e falar: eu sei o que você está passando. Eu já passei. Mas eu me libertei. O amor cura tudo, bispa. O amor, uma terapia bem feita, presença de Deus, a fonte da vida, uma igreja que te acolhe, ela cura. A minha situação podia ser muito devastadora. E hoje, ninguém me segura. Hoje eu me sinto amada a tal ponto de entender. O amor de Deus está comigo. Sabe? Eu posso chorar 2 dias, 3 dias, por coisa ruim. Eu levanto a cabeça e avante. Porque eu sei que Deus me ama. Eu sinto pertencente a uma família. Glória a Deus. E por que eu estou tendo esse testemunho? Porque eu posso, com esse testemunho, falar assim: a minha dor se transformou em motivo de honra e de ajuda para o próximo. Glória a Deus. Então, eu mesmo posso falar para você que está assistindo aí, para você pai, mãe, para você adolescente, você pode sair dessa. Deus não é generoso só comigo, Ele é generoso com todos, o amor dele transcende. Né? E Ele pode fazer diferente, Ele pode nos mostrar que a gente pode dar respostas diferentes, que a gente pode ressignificar. E eu sou prova disso. E escrever a história de novo. Gratidão. A senhora, Bispa Soraya, Bispa Marinês, a minha gratidão, tá? A fonte da vida, na verdade, que é a minha família, Minha querida, quando você começou a falar, eu pensei, é a história dela, porque eu te conheço, né? Desde adolescente, desde quando você veio para a igreja. É a história dela, mas eu não pensei que você fosse falar do seu testemunho e falar assim, não, essa pessoa sou eu. E eu posso ver a cura de Deus na sua vida. A igreja, Fonte da Vida, é um ministério sério, e um ministério de amor, e um ministério que envolve as pessoas. Até me fugiu o que eu ia falar aqui, mas lembrei. Você falou na questão dos pais que não conseguem ver, que o filho se sente até invisível dentro de casa, que o pai não consegue ver, né? Então, o problema não está no amor. O pai ama. Sim. A mãe ama. O problema está na transmissão. Isso. A pessoa não sabe transmitir o amor, né? E eu costumo dizer, viu, papai, mamãe, vovó que está assistindo, os avós são importantíssimos, não são, doutora Midian? Eu te chamo de pastora, eu te chamo de doutora, vamos lá, vamos por aí. Bispa, até pesquisas comprovam que quando o filho, né, criança e o adolescente tem contato com os avós, ele é mais saudável emocionalmente. O avô tem esse poder de curar, de aconchegar e de ressignificar essa relação, porque o avô é aquele pai e mãe que não educa, que só mima mesmo, né? Que só está lá para acolher e para amar. Mas eu quero até citar, a senhora falou aí sobre a transmissão, muito importante, porque às vezes o pai está falando alemão para um filho que fala português. Tem que saber a linguagem. E tem um livro muito significativo, As 5 Linguagens do Amor,
do adolescente, é específico para o adolescente. E lá diz das 5 linguagens, porque daí um dia eu falei para uma mãezinha, o menino, minha mãe não me ama, minha mãe não me ama. Falei, sua mãe, mas eu sou a mãe, né? Eu sei que a senhora ama, eu amo, ama, mas o seu filho, ele não quer presente, ele quer elogio, ele quer palavras de afirmação. Ah, é, Midian? Aí mudou, aí depois falou, oh, que resultado, hein? Falei, pois é, conecte. Por isso que é conexão. Conexão é isso, é saber a língua, saber aquilo que faz sentido para o adolescente. Adolescente tem que ter sentido nas coisas. Esses dias eu fui assistir ET com meus filhos, na maior empolgação. Olha aqui, ET! Sentei com eles, toda emocionada com ET. Aí eles olharam 5 minutos. Mamãe, que filme chato! Eu fiquei tão frustrada. Mas e para a sua geração foi o... Aí eu pensei, ô, Midian, anos 80, acorda, eles não querem isso, faz sentido para você, não para eles. Aí eu, é mesmo, né? Eu quero Flash. Falei, vamos pro Flash, então. Pusemos Flash lá, vamos assistir Flash. Aí os pais, às vezes, pensam que... Aqueles pais, assim, pensam que o mundo deles tem que ser um mundo que o adolescente vive. É o contrário. Você vai no mundo adolescente, reconecta, faz sentido e depois traz os valores que você quer. Porque valor é inegociável, Bispa. A gente não pode negociar valor, mas a gente pode negociar ações, acordos, sabe? Dizer você tem voz. Adolescente não tem voz, às vezes. Dizer você tem voz, você tem pensamento, você é gente, né? É isso, doutora Midian. Como está rica a nossa live, viu? Como está abençoada e como foi bom o seu testemunho, não é? De uma pessoa, você foi adotada por uma família, eu conheço a sua família adotiva, uma família que te amou bastante, mas você trouxe, não é, essa rejeição desde o ventre materno, não é? E isso depois aflorou em pensamentos suicidas até. E você encontrou cura, resgate a palavra. Cura, resgate, restauração na palavra de Deus. E, logicamente, você foi estudar psicologia, não tinha outro caminho, né? Eu fiz muita terapia antes, né? E como sempre fui melhor amiga das minhas amigas, eu gosto muito de ouvir, de aconselhar. Deus me deu o dom do aconselhamento, né? Deus me deu, como dá dons a todos os outros. Aí eu pensei, puxa, por que não fazer isso se eu recebi? Por que não dar em troca? Até porque, como eu falei, Deus nos usa aonde foi a nossa dor, né? Porque só é empático quem viveu a dor. Não adianta você não viver, entendeu? Só é empático quem viveu. Só quem viveu, sabe? Então, por isso que eu tenho mais propriedade até para ajudar o outro, porque eu vivi aquilo, né? Então, e o adolescente persegue meu caminho. Persegue, não. Ele me alcança. Onde eu vou tem adolescente. A minha vida é permeada por adolescente para eu poder falar isso, né? É isso. Ó, infelizmente, nosso horário está acabando. Eu estou vendo tanta gente falando aqui, Bispa, traz ela de novo, Bispa, começa de novo. Nós vamos, sim, conversar novamente. A doutora Midian, você atende, não é, doutora Midian? Você tem o seu consultório. Então, depois, quem quiser acessar o Instagram da doutora Midian, vai ter orientações para o seu consultório, não é? Para poder ser atendido. Eu vou deixar aqui o nosso telefone do DAI, Departamento de Aconselhamento Especial, que é 62 3541 4112, 3541 4112. Você pode ligar, você vai ter esse acolhimento, alguém vai conversar com você. Os atendimentos, eu acho que por conta da pandemia, estão sendo feitos online, eu não sei como a bispa... eu acho que estão sendo feitos online, né? A Igreja Fonte da Vida está à sua disposição, você que nos assiste, está aí. Eu preciso deixar um versículo antes que a nossa live feche. Porque às vezes as pessoas me perguntam, doutora Midian,
A Bíblia condena o suicídio? Sim. A Bíblia condena o suicídio. A gente precisa falar isso claro. Na nossa crença, na nossa maneira de crer, na nossa maneira de ver a Bíblia, Deus é quem dá a vida e só Ele pode tirá-la. Nós não podemos apressar a morte de ninguém, nem a nossa própria. O não matarás do Velho Testamento, dos 10 mandamentos, é também para mim em relação a mim mesma. Está escrito. E está escrito aqui, olha, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Por favor, põe aí para mim, quem está escrevendo as letrinhas aí para subir. 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, aqui é o apóstolo Paulo dando uma veemente palavra contra o suicídio. Eu penso que este reforço negativo, eu vou chamar de reforço negativo, da gente dizer que a Bíblia condena, né? Você falou assim, eu não cometi suicídio porque eu era crente, tinha medo de ir para o inferno. Reforço negativo. A gente precisa dar esse reforço. Eu acho que é por isso que o apóstolo Paulo foi enfático. E a gente precisa ser enfático para ajudar a pessoa a não cometer o suicídio. O que eu faço com um suicida, com uma pessoa que já tentou suicídio? Primeiro, ame. Segundo, nunca na sua vida pense que é frescura. Que quem fala que quer morrer não pode tentar. Tem gente que fala assim, bobagem, cachorro que late não morde. Morde. Então, não pense que é frescura. A pessoa, de fato, não quer se matar, quer matar a dor. Ela precisa de acolhimento, ela precisa de amor, não pode ficar sozinha. Tô certa, doutora? Certíssima, jamais. Especialmente a pessoa que já tentou suicídio não pode ficar sozinho. Enquanto está em surto, não pode ficar sozinho. Precisa de tratamento profissional, psiquiatra, psicólogo, igreja e família. É isso, vou repetir. Psiquiatra, psicólogo, igreja e família. São os 4 para segurar a pessoa. É possível resgate, é possível cura. Nós cremos que Deus pode fazer todas as coisas. Amém? Vamos orar, pastora? Pastora Midian, doutora Midian, foi uma bênção e não é o último, tá bom? Tá bom, me coloca à disposição. Uma honra estar aqui com a senhora. Obrigada pelo convite. Vamos orar juntas, vamos orar por aquelas pessoas que talvez estejam pensando numa bobagem como essa. Deus te ama e Deus quer que você viva e tenha vida em abundância. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti pela fé. Obrigado por essa live, Senhor. Obrigado pela doutora Midian. Que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está nos assistindo. Nós desde já repreendemos todo espírito opressor, todo espírito que vem para roubar a vida, roubar, matar e destruir. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Pedimos, abençoa as pessoas com vida e saúde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, doutora. Um beijo. Eu vou fechar
esta live vai estar salva no meu canal do YouTube e vou deixar aqui também no IGTV. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.